Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. É um prazer, é uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula de filosofia, momento filosófico. Depois de uma semana, a gente retorna para mais uma aula de assuntos filosóficos no qual nós vamos filosofar, vamos adquirir o conhecimento necessário, adquirir a sabedoria e, de fato, é um prazer tê-los vocês nesse momento. Eu sou o professor Denilson e sejam todos e todas bem-vindas, tá? Para mais esse momento. Eu espero que vocês estejam de fato muito bem, estejam se cuidando das pessoas que vocês amam, das pessoas que fazem parte da vida de vocês, tá bom? E vocês sabem, né? Estudar é sempre uma oportunidade muito importante, é sempre uma alegria. Por que alegria? Porque a gente adquire o conhecimento, né? Uma das coisas mais importantes na nossa vida é a aquisição do conhecimento. O conhecimento nos faz crescer, nos faz amadurecer, ter uma nova visão da vida, da sociedade e, portanto, a gente vai, com a experiência, com o conhecimento que nós vamos adquirir, nós vamos nos tornando mais sábios, mais inteligentes, pessoas mais capazes para viver uma vida intensa, uma vida que de fato tenha sentido, uma vida sobretudo, de alegria e felicidade. É o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer, né? Viver bem, viver contente, viver feliz com as pessoas com as quais a gente convive, certo? E o conhecimento, como eu sempre digo para vocês, ele transforma a nossa vida e a gente transforma a vida do mundo, né? O mundo de fato precisa de transformações, lógico que para melhor, tá? Nesses tempos agora nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Muito difícil mesmo, mas a gente precisa cultivar cada vez mais a esperança, cultivar a coragem, o entusiasmo, o vigor, a motivação para nós vivermos cada dia da nossa vida, realizar bem os nossos trabalhos, as nossas tarefas. E eu digo mais para vocês, como sempre digo e enfatizo, né? Precisamos cada vez mais ter a intimidade com Deus, a vida de oração, porque Deus é tudo na nossa vida, Ele que nos dá, sobretudo, a nossa vida. Então nós temos que ser muito gratos a Deus pela oportunidade de estudar, tá? Estudar nesses tempos que nós estamos atravessando, vamos pensar assim, estudar é um privilégio, porque felizmente muita gente não tem nem educação e nesse momento não está tendo acesso à educação. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo, mesmo à distância, mas graças a Deus nós estamos conseguindo realizar o nosso trabalho, nós estamos conseguindo estudar, tá? Agradecer a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, pela nossa família, pela a vida da escola, a vida da direção, de todas as pessoas que apoiam esse trabalho, certo? Alunos, meus queridos e minhas queridas, mantenham a firmeza, mantenham o foco nos estudos. Sei que são momentos difíceis, né? Momento às vezes talvez de desânimo, momento de tristeza, mas não perca a esperança. Como já disse, confie em Deus, Deus é a nossa força maior, tá? Cultive sempre a vida de espiritualidade, que isso é muito importante, nos fortalece na caminhada, certo? E eu desejo
a todas as mães, né? Estamos vivendo uma semana importante, onde a gente vai refletir e pensar sobre as mulheres. Nós estamos refletindo, essa semana é o Dia Internacional da Mulher, dia 8, e desejo a todas as mulheres que fazem parte da nossa vida, as mulheres minhas alunas, as mulheres mãe de alunos, de alunas, as mulheres da direção da escola, Dona Regiane, Dona Elieide, e todas as mulheres que estão me ouvindo, que estão me assistindo. Parabéns pelo seu dia. Que Deus nosso Pai, Deus nosso Criador, abençoe todas vocês. Que vocês, já digo que vocês são mulheres guerreiras, tá? E parabéns para vocês, muita felicidade, acima de tudo, saúde, coragem, persistência, não desanime por nada. E assim como eu falei para os alunos, eu vou falar para vocês: mantenha a vida de espiritualidade, a vida em Deus, tá? A vida em Deus, que Deus é a nossa força maior, Ele faz a gente superar todas as dificuldades que a gente possa ter. E meus sinceros votos de prosperidade, de felicidade, de saúde, de alegria, de vida longa. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço do professor Denilson. E aos meus alunos, vamos focar nessa aula. Coragem, entusiasmo, assista a videoaula até o final e empenhados, atenciosos, tá bom? E vocês vão ter a oportunidade de interagir com o professor, de tirar suas dúvidas. Desde já eu agradeço aos alunos que estão interagindo comigo, isso é muito importante, o professor fica feliz. Então, vamos à nossa aula. E vamos ao nosso assunto da aula de hoje: liberdade de ser diferente. Então, alunos, vocês vão encontrar esse conteúdo aí no livro didático de vocês, página 20 e 21, certo? Então, acompanhe comigo essa aula, que tem muita coisa boa para a gente refletir, para a gente conhecer juntos, certo? Vamos revisar um pouco algumas ideias importantes da aula anterior, certo? Então, na aula anterior nós falamos sobre liberdade e responsabilidade. Lembrando que nessa unidade, nesse bimestre, nós estamos falando bastante de liberdade. Acredito que você vai concluir esse bimestre sabendo muita coisa sobre liberdade, certo? E é um assunto importante, muito importante, que a gente precisa conhecer bem, certo? Afinal de contas, a liberdade faz parte da nossa vida, é uma característica, é uma dimensão da nossa vida, por isso a gente precisa conhecer muito bem para poder viver bem a nossa liberdade, certo? Então, na aula anterior nós vimos o seguinte: a liberdade não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançarmos a felicidade. Olha aí, a liberdade como um elemento importantíssimo para nós sermos felizes, tá? Afinal de contas, eu acredito que ninguém é feliz sem liberdade, tá? Viver preso, a prisão em vários sentidos, né? Às vezes a prisão é a ausência de liberdade, mas a prisão não é só para quem está lá na penitenciária ou está lá na delegacia preso. Tem outras formas de prisão, outras formas que tira a nossa liberdade, certo? E olha um detalhe importante: a liberdade como condição para sermos felizes. As escolhas pessoais que fazemos envolvem nossa atuação diante dos outros e podem trazer bem-estar ou mal-estar para eles. Olha só como isso é importante, pessoal. Às vezes, nosso modo de agir, as nossas escolhas
tem consequências para nós e para os outros, sobretudo para as pessoas que convivem conosco, não é verdade? Por isso, por tudo isso, as escolhas devem ser bem pensadas e avaliadas. Então, é uma condição para nós vivermos bem. A liberdade é pensar nas escolhas, avaliar as consequências e sempre refletir sobre a nossa ação, o que a gente está prestes a fazer e agir, na verdade? Então, precisamos pensar e avaliar nas consequências de nossas ações, certo? Na consequência de nossas escolhas. Então, veja como isso é muito importante. Certamente você, aluno, você já passou por alguma experiência de repente ter feito algo que foi sem pensar, que foi pelo impulso e depois teve um mal-estar, teve uma consequência não muito boa, não é verdade? Então, pense muito bem sobre isso. Quando associamos as consequências de nossos atos aos deveres e às responsabilidades que os acompanham, podemos considerá-la um peso ou uma angustiante e difícil momento de escolha. Então, quando a gente começa a pensar, a refletir sobre a consequência das escolhas, isso, do ponto de vista da filosofia, traz até uma certa angústia, né? Você começa a pensar, a refletir. Imagina você, aluno, que você tem tarefa todo dia, tem praticamente acho que 10 disciplinas para você dar conta, 10 vídeos para você assistir. Começa a pensar em tudo que exige a educação, exige a tua vida de estudo. Se você começar a pensar muito, vai dar até uma certa preguiça, né? Uma certa angústia, porque tanta coisa para fazer, mas pensar, vale a pena pensar para organizar o material, organizar o momento de fazer tarefa. Então, o ser humano é um ser pensante, ele organiza, ele projeta, ele articula, ele define em que hora vai fazer as coisas. Então você também pode fazer isso. E dessa forma, garanto para você que você vai dar conta muito bem da sua vida de estudo, certo? E afinal, você tem muito tempo, é jovem ainda, acredito que não trabalha, acho que ajuda muito pouco na casa dos seus pais. Você tem muito tempo para estudar. Então, foque nisso e escolha estudar, que escolher estudar é a melhor escolha que você pode fazer, certo? Então tá aí. A liberdade vista desta maneira, entre sentimentos contraditórios, a liberdade torna-se um grande enigma, né? Então foi isso que eu já falei para você. Há tantas coisas para fazer, a gente começa a pensar e refletir, tá? A liberdade a gente pode até pensar que em coisas contraditórias e achar que liberdade é algo difícil de fato de se entender, certo? Mas não é não, é fácil de entender, é só a gente prestar atenção com tranquilidade, a gente vai entendendo tudo direitinho, porque o ser humano e você é muito capaz de entender muita coisa, certo? Você tem uma capacidade incrível de entender e absorver tudo que é passado para você. Conexões, nós fizemos a conexão, né? Um texto aí muito bom. Passei um vídeo para vocês sobre esse texto, acredito que vocês viram, vocês entenderam muito bem. E aqui a gente está só retomando algumas ideias importantes. O texto faz parte de um livro em que o autor conversa com seu filho adolescente, igual você, com seu filho adolescente, sobre diversos assuntos importantes, entre os quais a liberdade, tá? A liberdade. E você viu na história duas situações, né? Uma situação com os animais e outra situação com os seres humanos, tá? E aí, no livro de vocês tem essa imagem que ela expressa muita coisa. Aí tem os animais não têm liberdade. E aí pergunta a você, o que você me acha? Os animais têm liberdade ou eles agem
pelo impulso, pela sua natureza, pelo instinto de sobrevivência. Você já viu os animais pensar como os humanos, de forma racional, projetar sua vida, etc, etc? Não, né? A gente pode dizer o seguinte, que os animais, eles não têm liberdade, pelo menos do ponto de vista como a gente entende liberdade, né? O ser humano não tem liberdade. Aquela ideia, turma, aquela ideia que é senso comum, que o pessoal diz o seguinte: eu queria ser livre como pássaro, né? Pássaro não é livre. Por que a gente diz que é ser livre como pássaro? Porque os pássaros saem voando, né? Aquela coisa bonita, está sempre pelos ares, sempre por cima das árvores. Então, na nossa cabeça, eles têm uma imagem muito bonita da natureza, das coisas. Portanto, às vezes a nossa cabeça pode dizer, eles são livres, eles vão para onde eles querem, eles voam para onde eles querem. Não na liberdade humana como a gente pensa, né? O pássaro é condição dele voar. Ele não vai escolher voar ou não voar, ele vai ter que voar em algum momento, tá? Assim como foi o caso dos cupins, certo? Eles não pensaram se eles iam fazer determinadas atitudes, eles tinham que fazer porque da natureza deles. E relacionado ao ser humano, o ser humano pergunta: tem escolha? Sim, numa guerra que o indivíduo possa estar, ele tem a oportunidade de matar o seu adversário. Olha, um dado importante, acho que você viu isso aí, agora só estou relembrando. Ele tem a oportunidade de matar o seu adversário, mas ele pode escolher não matar. Não está no instinto, não está determinado que ele tem que matar. Não. Ele pode escolher matar ou não matar o seu adversário. Portanto, o ser humano tem liberdade. E se ele tem liberdade, ele tem condições de fazer escolhas. Então, eu acredito que vocês viram muito bem o vídeo que eu mostrei para vocês. E essa diferença, essa distinção ficou bem clara para você. Que os animais, eles agem pelo instinto de autodefesa, de sobrevivência, portanto, eles não têm poder de escolha, eles não podem escolher. O ser humano, sim, o ser humano tem liberdade, portanto, ele pode escolher matar o seu adversário, no caso aí do texto, ou não, certo? Então, que isso, alunos, fique bem claro para vocês, tá bom? Já aconteceu de eu colocar em prova e afirmar que os animais são livres, e o aluno vai lá, confirma a afirmação. Então, tem prova que vem para colocar somente verdadeiro e certo. Aliás, verdadeiro e errado, falso ou correto. Aí o aluno, meio desavisado, que uma coisa é certa, se o aluno acompanha a aula, aluno estuda, ele sabe. O que acontece às vezes é que não presta atenção, certo? Não presta atenção. O aluno conhece, ele sabe o assunto, só que às vezes não presta atenção e acaba marcando a questão errada. E em algumas provas eu sempre coloco, simplesmente para o aluno ler o texto e marcar certo ou errado, né? Parece muito fácil, mas é fácil para quem estuda, para quem presta atenção, para quem conhece. Ok, turma? Vamos avançar. Há muito tempo o ser humano tem a tendência de se colocar no centro do universo, tá? Observe o conjunto das gravuras populares do século XVIII e leia o título da obra, A Loucura dos Homens ou O Mundo às Avessas. Então tá aí na página 19 para vocês pensarem novamente, para você analisar novamente. Às vezes o nosso mundo parece estar assim, né? Sem te compreender, tá? A loucura dos homens, tá? Isso faz a gente pensar na nossa vida nos dias atuais. E chegamos ao assunto da aula de hoje, certo? Continuando ainda o tema da liberdade, certo, pessoal? Então, essa pequena revisão foi realmente para confirmar algumas ideias importantes para você não esquecer mais. Liberdade de ser diferente. A pessoa tem liberdade de ser diferente, ela tem que ser igual aos outros. Muito pelo contrário, né?
Diz o seguinte: vivemos em uma sociedade e, mesmo sendo diferentes uns dos outros, estamos todos interligados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo, né? De fato, vivemos uma sociedade diversa, as pessoas são diferentes, cultura diferente, modo de vida diferente, visões de vida diferente, cultura, tradições, hábitos e costumes diferentes. Entretanto, nós estamos interligados. Para um detalhe, pessoal, o ser humano é um ser social. Ele está sempre inserido em um grupo, está sempre inserido em um contexto de pessoas, de grupo, de organização, de hábitos e costumes. Por isso, interligado. O ser humano é um ser social. Que você compreenda bem essa ideia, porque essa ideia é muito importante. Como viver com os outros e ainda assim manter a nossa liberdade individual? O que você pensa? Uma pergunta para pensar, né? Viver com os outros, tá? Influenciado pelos outros e mesmo assim a gente ter a liberdade individual, tá? Vamos pensar profundamente, vamos pensar sobre isso. Como respeitar a liberdade de quem vive, pensa e age de um modo, pensa e age de um do qual discordamos, tá? Como viver com pessoas assim, que pensam diferente, que eu não concordo com ele, como viver essa liberdade, tá? Vamos pensar sobre isso, pense nisso. E aí tá uma imagem, né, que expressa muito bem a liberdade de ser diferente. Veja que nossa sociedade, no nosso meio, somos parecidos, mas ninguém é igual a ninguém, né? As pessoas são diferentes, culturas diferentes, hábitos e costumes diferentes, modo de vida diferentes e assim por diante. Ok? Conexões, página 20. Nesse trecho, o autor reflete como é viver em sociedade, convivendo com as diferenças e os conflitos que podem surgir, tá bom? Então, pensar a vida em sociedade é de fato pensar em conflitos, em diferenças, modo de agir, modo de se expressar e assim por diante. Eu coloquei aí alguns textos, alguns tópicos importantes do texto e acompanhe comigo aí, tá bom? Depois você lê na íntegra o texto aí da página 20, certo, turma? Não há nada mais difícil do que amar a humanidade em abstrato, sobretudo quando alguém quer dar uma de sublime. O que é o sublime? Tá? A coisa começa a complicar. Sublime é nobre, elevado, magnífico, quase perfeito. Nossa convivência, acho que você já de repente conheceu uma pessoa que tem essa tendência de querer ser perfeito, querer ser o mais importante, de ser o mais elevado, o mais importante, assim por diante, tá? Então, a convivência já começa a se tornar difícil por conta disso, não é verdade? Então, amar a humanidade é algo de fato difícil, a convivência é difícil, mas devo dizer para vocês o seguinte: fora do contexto, de um grupo social, fora de um contexto social, fora de uma tradição, de um costume, do contexto social mesmo no qual o indivíduo está inserido, fora desses contextos, o ser humano não desenvolve, não cresce. O isolamento social é muito prejudicial ao desenvolvimento humano, certo? Então é preferível a gente exercer a sabedoria e saber conviver da melhor forma possível com as pessoas. Cada um observando seus deveres e as suas obrigações. Olha que diz assim: quando temos que aceitar o diferente, o estranho,
quando temos que aceitar o diferente, o estranho, o estrangeiro. Na nossa convivência diária, na escola, no trabalho, seja onde for, a gente de vez em quando está lidando com essas diferenças, com pessoas diferentes de nós, tá? A pessoa que fala diferente, a pessoa que tem um modo diferente, que é até estrangeiro, ou até se apresenta, na nossa visão, é estranho. Olha o termo estranho, né? E a gente precisa saber conviver com tudo isso, tá? E ao mesmo tempo preservando nosso modo de ser e a nossa liberdade, a nossa individualidade. Por isso que eu sempre falo, a sabedoria, aliás, a filosofia, ela nos dá, de certa forma, uma sabedoria, uma capacidade para vivermos também em sociedade, em comunidade e em grupo. Que turma? Afinal, nós seres humanos somos animais agregários, animais sociais, seres sociais. Aquilo que eu já falar para vocês, né? Somos seres sociais. O ser humano se desenvolve e cresce dentro de um grupo social, dentro de uma comunidade. E fora esse grupo, fora essa comunidade, o ser humano não se desenvolve e é muito prejudicial para o seu desenvolvimento, o ser humano num isolamento, fora de tudo, de todos. Sempre vemos à nossa volta rostos que refletem os nossos, que falam como nós, que comem os mesmos alimentos, que riem e choram por coisas similares, os nossos semelhantes. Então a gente vive rodeado de pessoas que têm as mesmas características que nós, tá? Então a gente não pode negar essa realidade. Mas às vezes tornamos-nos agressivos e perigosos com o diferente, com o estranho. Verdade? O diferente para nós, o estranho para nós, aquele que pensa diferente de nós, em outras palavras, em alguns momentos, parece ser os nossos adversários. Por isso que às vezes a gente age, o ser humano age com agressividade, com rigor, tá? Porque parece que o estranho, o diferente para nós, às vezes parece uma ameaça, certo? Isso é mais visível nas grandes cidades e escolas, onde tem muita gente convivendo no mesmo espaço geográfico. A gente tem essa tendência de lidar com pessoas diferentes e às vezes agir de forma agressiva, até é perigoso, porque o diferente, o estranho, o desconhecido, para nós se apresenta como uma ameaça. Ok? Vamos continuar. Agora responda as atividades do livro didático da página 21, certo? Então, alunos, tá aí a aula, a atividade. Façam aí a atividade da página 21 com muita tranquilidade, lendo bem as questões, entendendo, interpretando, escrevendo bem todas as perguntas na atividade, tá bom? E também tem a atividade para casa, tá, turma? Responda as atividades em PDF, certo? E acredito que deu para você entender mais um elemento da liberdade, né? Nós, primeiramente, a gente revisou um pouco sobre liberdade e responsabilidade. Toda a nossa ação, toda a nossa escolha, ela tem uma consequência, tem uma reação e a gente precisa ter responsabilidade pelas nossas escolhas, certo? E depois no assunto de hoje, nós falamos sobre a liberdade de ser diferente, que de fato é um desafio, né? A gente entende que nós somos ao mesmo tempo parecidos como seres humanos, tá? Pessoas, mas cada um de um jeito, costume, modo de ser, hábito de ser diferente, que a gente precisa respeitar tudo isso e saber conviver com a diversidade que é próprio da convivência humana. Ninguém pensa semelhante, ninguém pensa do mesmo jeito que a outra pessoa.
ninguém tem os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, o mesmo modo de ser como as outras pessoas. Cada um tem o seu modo de ser, tem a sua individualidade, tem suas crenças, podemos até dizer assim, e a gente precisa saber conviver com tudo isso, respeitando as diferenças, respeitando o modo de ser de cada um e também a gente sendo respeitado também, certo, alunos? Foi muito bom estar com vocês, meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço do professor Denilson.